caiu, né, na semifinal da Copa do Brasil, justamente para o grande rival. Edmundo, como é que foi o jogo? Pouco mais de 5 mil pessoas, um público bem diferente em relação justamente às semifinais da Copa do Brasil, mas a torcida do Botafogo pelo menos está desafogada, desentalada depois de bater o Flamengo, que veio só com o Rodinei em relação ao time que fez a primeira decisão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Então, quando você tem um campeonato eliminatório, né, no caso, as semifinais da Copa do Brasil, em que Botafogo e Flamengo e Botafogo se enfrentaram, e coincidia com a chegada do Rueda. Então, o que ele fez? Fez um time mais fechadinho no sistema defensivo e acabou explorando a individualidade técnica, né, do Berril, do Diego, que fez o gol que deu a vitória. O Botafogo não conseguiu transpor essas duas linhas de 4 feitas pelo Rueda, empatou em casa e chegou no Maracanã com a bela jogada individual do Berril e o gol do Diego. O Flamengo passou a final. É claro que você já disse aí, o Flamengo jogou com o seu time reserva. Agora é um time reserva que, se tivesse em qualquer outro time, seria, com a camisa de qualquer outro time, seria um time muito forte, disputaria o campeonato de igual para igual, porque o goleiro é excelente, a dupla de zaga tem um recém-chegado Rodolfo, que é bom, o Trauco, que fez partidas excelentes, Rômulo e Cuejá, que foram contratados para serem os 2 volantes titulares da equipe, Everton Ribeiro, Giovânio, Guerreiro lá na frente. Estou falando só dos que tem mais destaque, né? Não que os demais jogadores, o Rodinei, o Rafael Vaz, não tenham o seu valor. Por outro lado, quando o Botafogo encontra um time que o encara de igual para igual, ele encontra espaço para criar as suas oportunidades. E o Botafogo, ele sabe o que vai fazer com a bola, ele tem triangulações, ele tem velocidade e ele procura o tempo todo o centroavante, o Roger, para finalizar, que mesmo fazendo 2 gols, acabou desperdiçando outras 2 ou 3 boas oportunidades. Claro, com a bela defesa do Diego Alves, depois com uma que ele domina e bate cruzada, a bola vai para fora. Então, assim, com o jogo aberto, um jogo mais franco, e foi um excelente clássico, né? Sem ter a disputa, esse lance aí que eu falava que ele chuta cruzado, sem ter a disputa eliminatória, jogando de forma mais aberta, de forma mais ofensiva, o Flamengo sofreu e deixou o Botafogo vencer aí depois de um grande jejum nesse confronto. Preste atenção, na próxima quarta-feira, o Fox Sports transmite com uma exclusividade para todo o Brasil o primeiro jogo das oitavas entre Chapecoense e Flamengo. A gente vai falar do Flamengo daqui a pouquinho, afinal de contas, o Botafogo venceu o clássico, vinha de eliminação na Copa do Brasil justamente para o Flamengo e já engata, Zinho, 2 vitórias seguidas. Eu acho que passa um pano, em parte, na queda, né, na eliminação da Copa do Brasil. Eu achei que o Jair foi muito feliz, né? Ele teve a semana toda de trabalho, não tinha porquê dele poupar algum jogador, né, para o jogo decisivo da Libertadores. Então ele deu ritmo para o seu time, né, deu moral para o seu time. Tem algumas peças que não puderam jogar por contusão, o Carli, o Lindoso, né, o João Paulo, que são jogadores importantes e que estão tentando recuperar para o jogo contra o Grêmio. Mas ele levou o que ele tinha de melhor para esse jogo contra o Flamengo, ou seja, ele priorizou sim o Campeonato Brasileiro, porque ele sobe na tabela com essa vitória, ele começa a pensar também na vaga da Libertadores, caso que, se ele tem um insucesso contra o Grêmio, ele vai brigar de igual para buscar essa vaga pelo Brasileiro. Então ele foi bem nisso, o time do Botafogo mais arrumado, porque, como o Edmundo falou, muito bom time do Flamengo, sem dúvida, esse time alternativo, vários jogadores que já foram titular, e o Guerreiro é titular desse time, né, como o Rodolfo deve ser o titular, junto com o Hever, mas é um time que não está jogando toda hora, e quebra muito, vai numa Sul-Americana, vai numa Copa do Brasil, e aí vai para um brasileiro, esse time não está com o mesmo ritmo do Botafogo. O Botafogo venceu porque foi melhor arrumado, melhor distribuído taticamente, e quando ia à frente, o Botafogo era mais objetivo do que o Flamengo. O Flamengo ia pela qualidade individual, e alguns jogadores jogando abaixo do que pode, o Botafogo merecidamente vence o jogo, e como eu falei aqui, né, no meu destaque, ganha uma moral.
né, para a sequência aí da Libertadores e do próprio Campeonato Brasileiro. O Botafogo chegou a ser 11º colocado na tabela ao final de uma das últimas rodadas. Para ele ser 2 vitórias seguidas, trazem de volta o Botafogo para a metade de cima. Só uma comparação aqui, assim, eu entendo o que o Zinho está dizendo, tem toda a razão. Assim, o Botafogo tentou fazer o máximo que ele podia. Mas os 3 times que vão jogar Libertadores na quarta-feira, dos brasileiros, o Botafogo foi que menos usou titulares, né? Porque o Carly, o Matheus Fernandes... Mas por contusão, né? No final eles foram poupados, porque hoje, no final do dia, se dizia que eles estão prontos para jogar. Eles vão jogar na quarta-feira. Mas aí era um risco, né? Colocar... Não, porque eles estão voltando de um processo de contusão e eles ainda vão fazer teste mesmo para ver se joga na quarta-feira. E entrar num clássico desse... Aí sim era o risco. Então, esse negócio de teste, desculpe, você já vai concluir. O teste que eu disse, isso existe? Existe. Ou é só para poupar o jogador? Existe. O lateral do Corinthians tentou durante a semana botar no treino, ver se ele tinha condições de ir para o clássico e não teve condições. O Carlos Lindoso e o João Paulo, né, não jogaram. E a informação é que eles vão jogar na quarta-feira. O Grêmio não jogou com o Jeromel e com o Luan. Por razões, o Jeromel vai voltar na quarta-feira, deve jogar na quarta-feira, o Luan também. O Luan é o mais difícil, o Luan está fazendo tratamento... Edema, né? Está com edema e está fazendo tratamento intenso para tentar jogar na quarta-feira. É o mais... De todos os poupados da rodada da Libertadores, o Luan é o que mais preocupa. Porque ele tem um edema e está fazendo tratamento intensivo. Imagina-se no Grêmio que ele possa jogar, mas é muito difícil. Os do Botafogo vão jogar. O Santos jogou com o que tem de melhor, menos o David Braz, que estava suspenso, não podia jogar. O Gustavo Henrique teve uma infelicidade, teve uma lesão de novo e... Nem viajou. Nem viaja agora à noite. Nem viaja agora à noite porque foi substituído durante o jogo. Nogueira vai pro jogo. Aí, outra comparação. O Flamengo jogou com um só, como disse o Zinho, só um dos que foram titulares na quarta-feira. O Cruzeiro jogou com 7. Porque o Cruzeiro não tem jogo na quarta, é verdade. E o Flamengo tem. O Flamengo tem jogo, então poupou o time, tem opções. O Rueda respondeu sobre isso agora há pouco. Agora, no fundo, o Botafogo conseguiu, com o elenco que colocou, poupando os jogadores, se manter na situação anterior, ou seja, ele está ali brigando cabeça a cabeça com o Cruzeiro pela 6ª posição, pela vaga na Libertadores, e o Flamengo não. O Flamengo, no objetivo imediato que ele possui, ele podia vencer o jogo, a bola do Guerreiro no primeiro tempo, a cobrança de falta que o Gatito defendeu de maneira espetacular, a bola seguinte que o Everton Ribeiro, foi a única bola importante do Everton Ribeiro no jogo. O Everton Ribeiro não jogou um grande jogo, mas ele dá um toque de lado para o Guerreiro finalizar. O Guerreiro passa um pouquinho do gol e bate para fora. Eu gostaria de abrir uma discussão, né? Joga o time titular. Aparentemente, o Rueda ele pode até dizer que não, porque tem alguns jogadores que não podem jogar a Copa do Brasil. Mas hoje a competição mais importante para o Flamengo é a Copa do Brasil. É a final da Copa do Brasil, nem é propriamente só a Copa do Brasil. Mas tem 3 semanas ainda. Sim, não, mas eu quero voltar à quarta-feira. O Paquetá, titular ou reserva? Vinícius Júnior, é titular ou reserva? Eu gostaria de abrir essa discussão, porque se vai a campo todos os reservas, esses 2 jogadores deviam jogar. Para ganhar, vamos pensar o contrário aqui. O time que vai jogar na quarta-feira a Libertadores. Não. O titular. A Sul-Americana. Transmissão Fox Sports, jogo exclusivo Chapecoense e Flamengo, quarta, a partir das 7 horas. Diego Alves jogou hoje, Rodinei jogou hoje. Aí, teoricamente, Hever e Juan. Ou Hever e Rodolfo, pode ser Rodolfo. Mas Hever e Juan jogaram quarta-feira. Esses jogadores que não jogam a Copa do Brasil podem jogar a Sul-Americana. Pará virou titular da lateral esquerda, em princípio. Certo? Sim. Coelhar jogou hoje. Jogou. O William Arão entrou no segundo tempo. Sim. Só. Aí você tem Berril entrou no segundo tempo, Diego, Everton não entrou jogaram. No segundo tempo. E o Guerreiro é titular. O Paquetá não é titular. Não. O Guerreiro é o titular. Sim. Essa é uma situação curiosa. Mas é essa... Você eu estou entendendo o que o Edmundo está falando. Eu entendi. O que você quer dizer? O que eu quero dizer é o seguinte. Que poderia ele jogar... falou do time titular, porque na competição mais importante, salvo o Guerreiro que estava suspenso, né, entrou esse time. O Paquetá. Com o Paquetá. Né? Tudo bem que o Guerreiro jogou hoje, normal o Paquetá ficar no banco de reserva. Mas e o Vinícius Júnior, que sempre entra
Por que não jogou hoje? Do lado esquerdo, Tá, entendi. no lugar do Everton Ribeiro. É um garoto. Do Everton só. Do Everton só. Everton só. Do Everton só é ótimo. No lugar do Everton, ele sempre entra, ou do lado esquerdo, ou do lado direito. Ele é sempre uma das opções de... Por que ele não jogou e jogou o Matheus Salles? Eu acho que ele quis descansar, mas não para ser titular na quarta-feira. Ué, mas então, descansar do quê? Descansar do que ele jogou. Eu digo, ele tem 17 anos, ele é novo. Se ele não é o titular para quarta-feira, por que ele não joga no final de semana? Eu acho que é essa a questão. Eu não digo nem incoerência, porque eu acho que quem está no dia a dia pode ter contusão, pode ter desgaste, pode ter... Para você jogar com o Giovânio, é melhor... Estou supondo, tá? Você jogar com o Giovânio e Everton Ribeiro, é melhor o Matheus Salles que recompõe mais. Tá entendendo? Uma analogia. Estou só querendo entender o porquê que o menino é reserva nos dois times, no titular e no reserva. Ele é preterido no clássico de hoje, minha opinião. E querido, né? E aceito no jogo de quarta. Pode ter sido erro, de fato. Porque assim, o fato é que o Flamengo não conseguiu fazer com o time que o Rueda escalou, o Botafogo cumpriu o objetivo. Ele não podia negociar o que o Cruzeiro ia fazer em Chapecó. Mas tem uma disputa hoje de cabeça a cabeça pelo sexto lugar, que é Cruzeiro e Botafogo. Continuou estável, continuou igual. Os dois estão... Só para concluir. Claro. Os dois estão com o mesmo número de pontos. O Flamengo não. O Flamengo tinha um desafio hoje, que era ganhar o Botafogo, que ele entraria no G4. Ele passaria o Palmeiras. Ou seja, ele entraria no grupo dos que vão para a Libertadores na fase de grupos. E nesse aspecto, ele fracassou hoje. Aqui, hoje tivemos mais uma vez frente a frente Roger e Guerreiro. Uma rápida enquete aqui com a mesa. PVC, no seu time, no par ou ímpar, você escolhe quem? Guerreiro Entre Roger e Guerreiro. Eu escolhi Guerreiro. Zinho, quem joga mais para você? O Roger foi muito melhor do que o Guerreiro hoje, mas eu também escolheria o Guerreiro. Zinho, o Edmundo? Eu sou completamente do lado do Roger. Para mim, o Guerreiro é hiperestimado e, enfim, e faz muito poucos gols, muito pouco. 6 jogos gols sem fazer, hein? Há mais de um mês. Para mim, eu escolheria o Roger. Vamos ouvi-lo? Imagino que a mesa fique com a opinião, se alguém... Eu acho que ele foi o cara do jogo, Roger? Foi o cara do jogo. Foi? Foi. O cara do jogo? Foi. Vamos ouvi-lo, então. Que o Vasco se defendeu muito bem. O propósito